Cara, de verdade, eu estou assustado como pastor, eu estou assustado. Eu estou assustado com a crise de alta responsabilidade que eu vejo na nossa geração. A maior parte dos gabinetes que eu faço, você percebe pessoas tentando justificar o fracasso ao invés de buscar conselhos em Deus para resolvê-los. A gente está gastando mais tempo para justificar os fracassos do que para entender de Deus uma direção para resolvê-los. Irmão, vamos ser sinceros, todo mundo passa por dias maus, todo mundo fracassa, erra. Só que a gente precisa se posicionar para resolver. Irmão, não dá para esperar o sobrenatural se eu não me empenho para honrar aquilo que é natural. Eu faço natural. E aí o sobrenatural, ele tem liberalidade para fluir. São liberações dos céus. O inferno está furioso com a minha empresa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você dizima? Você é generoso? Porque existem leis espirituais. Provérbios 11:25 diz, o generoso prosperará. Aquele que dá alívio a outros, alívio receberá. A tua empresa se tornou um canal de alívio para outros? Ou você só busca para si? A gente vai percebendo, irmão, vamos ser sinceros, que tem partes do nosso fracasso, se a gente for olhar à luz da Bíblia, a gente percebe que estava claro qual era o problema. Só que a gente negligencia. Vivemos uma crise de alta responsabilidade na nossa geração. Kezinha às vezes acha que eu sou frio, na forma como eu trato algumas questões. A Rebeca acha que eu sou prático. Eu não sei se é porque a minha família é de portugueses, mas era sempre muito prático com a minha mãe. Toma vergonha nessa cara, menino. Mãe, eu tô achando... Ei, toma vergonha nessa cara, vamos embora. Eu acho que essa escola que eu tive me deixou talvez um pouco insensível a desculpas. Mas existe um lado bom. E talvez por isso que Deus está usando a minha voz nessa geração. Porque precisa se levantar alguém que não consegue entender o poder das desculpas para poder confrontar elas. Pastor, por que você está gordinho? Porque eu como muito e como mal. Ah, mas é América. Ei, irmão, eu comia bacon no Brasil. Talvez eu estou comendo mais bacon na América, mas o problema continua sendo o bacon. Eu ganhei um pote de sei lá quantos litros de açaí, eu não sei quantos litros tinha, eu sei quantos litros tem, não deve ter 300 ml lá, e tem 3 dias que está lá em casa. O potinho de leitinho da Cecília foi só nesse litrão do açaí. Ei, irmão, ora por mim, o inimigo está furioso. O que aconteceu, pastor? Ganhei 20 pounds. Não, irmão, toma vergonha na tua cara, a culpa é sua. Faz sentido? Cara, tô preocupado. Por quê, mano? Cara, vim pra América, a América não perdoa. Tô trabalhando todos os dias, não consigo ter tempo com Deus. Qual que é o carro que você tinha no Brasil? Ah, eu tinha um Corolla. Qual que é o carro que você tem aqui? Ah, eu tenho uma BMW. Pois é, sabe qual é o lance? Deus te trouxe por um propósito e agora você vendeu o seu tempo para comprar conforto. E não tem tempo para viver propósito. Então, a culpa não é da ausência de tempo, porque você tem o mesmo tempo aqui que tinha no Brasil. A verdade é que você quer comprar mais conforto aqui do que você comprava no Brasil. É o que o Conrado falou assim que eu cheguei, no primeiro café que a gente tomou. Ele falou, ei, irmão, tem gente que diz que a América mata profetas. A América não mata profetas, a América compra profetas. Porque aqui a gente aprende uma dinâmica. Ei, você vale o seu dia. E talvez para quem está no Brasil, a gente tem 6.100 pessoas conectadas. Talvez para o Brasil não faça tanto sentido o que eu vou falar agora, mas aqui a gente entende isso muito rápido. Você não vale o que você é ou o que você faz, você vale o teu dia. Você está doente amanhã, então você não vai trabalhar e você não vai receber. Machuquei meu pé, vou ficar 20 dias fora. Você está 20 dias sem ganhar, irmão. Então, o meu valor agora está no meu dia. E as pessoas começam a se valorizar por horas. E as pessoas olham para um tempo com Deus e pensam, quanto eu deixo de ganhar no tempo que eu estou me envolvendo com Deus? Eu não consigo ir no sábado. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar. Não, você consegue. O problema é que você colocou um custo tão alto do teu conforto que você vendeu o teu propósito para conseguir mantê-lo. É simples assim, irmão. A responsabilidade é nossa. Sobrecarga é nossa, o sobrepeso é nosso, a negligência é nossa. Já falei sobre isso, pastor. Parece que tem um demônio com uma caixinha de música. Todas as vezes que eu deito para ler a Bíblia, eu durmo. Alguém já viu esse demônio aí de ninar?
É um demônio, pastor, com um ruído branco, faz aquele barulho. Não, não é um demônio. Isso se chama cansaço. Você pegou a última parte do teu dia para se envolver com a parte mais importante da tua vida. Então você acordou, tomou café, resolveu o problema, falou no WhatsApp, fez call, fez aula pelo Zoom, levou os filhos para a escola, trabalhou, pagou conta, fez contas, fez mercado, resolveu problemas. E depois mais problemas. E depois passeou, pegou sol, foi na praia, foi na academia, fez selfie, mostrou que você estava no CrossFit. Chegou em casa, tomou um banho, pediu alguma coisa, assistiu Netflix, maratonou, viu 3 séries seguidas. E aí você deita, exausto, pega a sua Bíblia e fala, Deus, a luta é grande. Eu estou imaginando um anjo sentado do lado do controle do Netflix, falando, filho, é grande a luta. Faz sentido, gente? É a nossa realidade. Em tempos de Covid, pior. Por quê? Porque é ainda mais justificável. Cara, eu estou com a minha mente ocupada. Cara, eu estou cansado. Cara, eu estou... Ok. O problema é que quando a gente quer se enganar, não tem ninguém que possa resolver isso. Quando você quer se enganar, você sabe quais são as desculpas que você vai dar e você já desarma elas enquanto você dá. E sabe qual é o problema quando a gente é bom de dar desculpas? É que a gente convence todo mundo, mas a gente não muda em nada. Eu posso convencer todo mundo a respeito de fragilidades que eu tenho, mas isso não vai mudar quem eu sou. E o problema é que quanto melhor a gente é, e eu falo por conhecimento próprio, quanto melhor a gente é em argumentação, mais difícil a gente é em conseguir romper naquilo que é a nossa trava. Porque a gente consegue convencer todo mundo. Cara, o problema... Eu vou dar um exemplo, já falei sobre ele 1000 vezes. Começou o Covid, alguns membros, pastor, vamos devolver o imóvel e alugar um mais barato. Irmão, era justificável. Pessoal, infelizmente, 3 meses de Covid, ninguém imaginava, estamos entregando o prédio. Vocês sabem como é que é? It is what it is. É justificável? É. Mas a fé não é se mover pelo justificável. A fé é caminhar pelo sobrenatural. Era justificável fechar? Era. Mas o sobrenatural é o quê? É prosperar em tempos de crise. É isso que a gente vai viver. É isso que a gente viveu. Começamos a pandemia com 3 pessoas no staff. Estamos no meio da pandemia com 9 pessoas no staff. Nenhum mês de aluguel foi atrasado. Pastor, quantos dólares a gente recebeu de ajuda de governo? Fala comigo. Nenhum centavo. O governo americano deu vários dispositivos de ajuda de custo para inúmeros ministérios. Aqui em Miami, a maioria recebeu. Mas a gente não tinha ainda os payrolls. Então, como a gente não tinha o payroll, não tinha como receber. O governo deu para algumas igrejas 10 mil dólares, 20 mil dólares, 30 mil dólares. Como é que o governo fez? Qual que é o teu custo de aluguel? Qual que é o teu custo de staff? Pagou 3, 4 meses para que as igrejas não fechassem. Porque o governo entende que é algo essencial para manter a saúde do povo. Deus abençoe a América. Quanto que a gente recebeu? Do governo? Nem um centavo. Agora, dos céus, todas as contas estão pagas. É assim que funciona. Você está comigo, irmão? Só para parecer que está mais leve, aplaude aí com mais força. Dá um grito de liberdade. A gente está o tempo inteiro em busca de um vilão, de um responsável, de um artifício. Só que só você pode mudar a tua história. Não, pastor, eu aprendi que é Deus quem muda. Mas até para Deus mudar, você precisa dar o primeiro passo de fé. A mulher do fluxo de sangue rompeu a multidão e tocou na orla das vestes. Aquele cego era suprimido pela multidão. E quanto mais ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, mais a multidão tentava calar ele. E o que ele fez? Gritava mais alto. O problema é que às vezes a gente se satisfaz em quando Jesus passa, falar para a nossa família, eu não recebi o meu milagre porque a multidão pediu para eu ficar em silêncio. Quando na verdade o que a gente precisa é não falar do que Jesus poderia ter feito e não fez, mas a gente se tornar um milagre. A ponto de todo mundo falar, cara, você era cego, você está vendo? Pois é, a multidão passou, quanto mais tentaram me calar, mais alto eu gritava e Jesus parou tudo para ouvir o meu clamor. Irmão, a mulher do fluxo de sangue não estava na rota da tour de Jesus para aquele dia.
ela não era o destino final, ela não era uma das paradas, ela não era uma das visitas. Jesus não estava no planejamento, no schedule dele, ir até lá. Ei, olha para mim, deixa eu liberar algo sobre você. O milagre da mulher do fluxo de sangue fala a respeito de posicionamento que libera a favor de Deus. Você quer um outro exemplo? Primeiro milagre de Jesus. O primeiro milagre de Jesus, irmão, tem a ver com a insistência de Maria para que Jesus fizesse o que ele fez. Maria fala: filho, vou parafrasear aqui Maria, tá? Filho, vai ficar feio. Sério, acabou o vinho, você sabe que é importante para a gente. Faz um milagre. Jesus olha para ela e fala: mulher, o que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. Você percebe que a primeira resposta de Jesus é: não é tempo para fazer milagre? Só que você lê algumas frases depois, você está vendo que está todo mundo bebendo do milagre. Pega essa chave, irmão. O posicionamento libera favor de Deus. Se Maria tivesse se calado, aquele milagre não teria acontecido. Então, a questão não é só se Jesus está perto, a questão é o quanto de sede eu tenho daquilo que Ele carrega para me dar. Porque Jesus estava perto da multidão, mas nem todo mundo da multidão tocou Ele, ou recebeu dEle, ou acessou dEle. Irmão, guarda essa chave, em nome de Jesus. Graça tem a ver com uma liberação de Deus, mas a fé tem a ver com acessarmos essas liberações. A graça é como se fosse essa sala cercada de tesouros. Cura, dons, sinais, maravilhas, conhecimento, sabedoria. Deus dá livremente a todos que pedem. Aquele que bate, a porta se abre. Aquele que busca, encontra. Aquele que pede, recebe. Então a graça é a gente poder entrar numa sala que antes a gente não podia. A graça é o seguinte, irmão, antes a gente ficava no lounge, sem poder ter acesso ao que está acontecendo. A gente até ouvia o barulho do que estava acontecendo, mas a gente não podia entrar naquilo que estava acontecendo. Agora, a fé é você tomar posse daquilo que a graça te deu acesso. A fé dá o primeiro passo, irmão. A fé é falar: se o meu pai pagou por tudo... Irmão, deixa eu fazer uma analogia que todo brasileiro vai entender isso agora. A gente precisa ter, em relação aos nossos milagres, a mesma preocupação que a gente tem em relação aos nossos rodízios de comida japonesa. Eu não entendi ainda, pastor, eu vou te explicar. Não tem um amigo que eu tenha ido jantar num rodízio japonês que não tenha comido mais do que ele queria comer para justificar aquilo que ele pagou. Vocês estão rindo de forma moderada porque eu sei que está vindo aí a memória, você vai liberar isso aqui ainda. Pega essa chave. Mano, você vai pedir mais uma barca, irmão. Lá no Brasil, paguei 200 conto, irmão. Você não está entendendo. Eu só saio daqui hoje quando eu comer tudo desse cardápio. Porque qual que é a nossa percepção? A gente faz isso em churrascaria também. Amém? Glória a Deus. Churrascaria, eu ia com meu pai, eu lembro que ele pegava feijão, tropeiro, purê de batata. Eu falava: pai, você tem que comer proteína aqui, irmão. Você pagou pela proteína. Pede picanha, pede... Como é que é carboidrato, irmão? Na churrascaria. Porque qual que é a nossa mentalidade? Eu paguei caro para comer isso aqui. E eu não vou desperdiçar o que eu paguei. Agora a gente consegue ter esse entendimento com o rodízio. E nem sempre a gente consegue ter esse entendimento com a redenção. Eu prego com essa paixão todas as vezes, como se fosse a última. Porque é como se eu estivesse falando para cada um aqui: ei, o nosso Pai já pagou a conta. A mesa já está posta. Não sai sem comer aquilo que Ele preparou para você. Porque Ele não vai receber de volta o que foi pago. A cruz não vai ser anulada, o sacrifício não vai ser desfeito. Já foi pago. Tetelestai, irmão, já foi consumado.